Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam bem-vindas a mais uma edição do programa Entrevista com Moreira Serra. Hoje, domingo, dia 8 de julho de 2018. Eu quero, no início deste bloco, fazer uma saudação muito especial, na verdade, agradecer a audiência de todos os domingos, dos meus amigos e dos meus conterrâneos lá de Santa Luzia do Tite. Falar em Santa Luzia do Tite, quero mandar um abraço ao doutor Cleopas Isaías, delegado de polícia. Quero cumprimentar também, saudar também o doutor Onildo Almeida Souza, advogado que atua lá em Santa Luzia. Quero parabenizar meu amigo e advogado Ribamar Júnior, que está contribuindo com a administração municipal de Santa Luzia, está ocupando um cargo na administração. Doutor Ribamar Júnior, receba meus parabéns e êxito e sucesso na sua nova missão aí no município. Comigo, um convidado super especial, doutor Brauna Neto, doutor Adalto Brauna Neto. Doutor Adalto, bom dia. Bom dia, estou muito satisfeito em receber o seu convite e o que eu puder ajudar, o que eu puder passar de alguma experiência, eu vou me sentir ainda mais feliz ainda. Atualmente o senhor preside uma das comissões da OAB. Eu gostaria que o senhor compartilhasse com os nossos telespectadores em que circunstâncias que foi criada e o motivo, e se o presidente Tiago, se ele foi bastante sensível na constituição dessa comissão. Sim, morando em outro lugar, em outro estado, por quase 2 décadas, eu fui o comandante da área de assuntos consulares e diplomáticos. E voltando para São Luís, que é a minha terra natal, eu achei por bem não pegar todo esse conhecimento que eu tinha, não deixar ele morrer, não deixar ele para lá, tá do lixo, como pode-se dizer assim. Então eu tive uma ideia de ressurgir, de fazer reviver esse meu conhecimento, esse meu amor pela área consular e diplomática. E eu, em contato, reativei minha carteira da Ordem dos Advogados, porque eu sou advogado aqui, para falar a verdade, desde 1987, mas tive que seguir outros caminhos, outras situações profissionais e tudo, e em retornando para São Luís, falando com o presidente Tiago, ele foi muito sensível a esse meu apelo, entendeu a abrangência de que realmente a Ordem dos Advogados ficaria muito interessada em ter um organismo consular e diplomático, vide alguns acontecimentos recentes que, inclusive, essa mesma comissão já interveio e, graças a Deus, levamos a bom termo. A comissão é a Comissão de Assuntos Diplomáticos e Consulares. Quais foram essas atuações já, ela com esse pouco período aí de constituição, e qual é a área de atuação dela também? Olha, vamos por partes. A Comissão de Assuntos Consulares e Diplomáticos, ela é uma comissão bipartite. Ela é uma comissão de assuntos consulares, o que quer dizer? Ela lida diretamente com situações das pessoas no exterior. Porque se é uma comissão de assuntos consulares e diplomáticos, ela não é doméstica, ela não é, como se diz, interna corporis. Ela tem a ver com os brasileiros no exterior. Então, a situação consular, ela tem a ver com brasileiros, no caso agora, brasileiros maranhenses, com algum tipo de necessidade, prisão, perda dos seus documentos, para não ficarem documentados lá fora, infelizmente falecimento. Houve casos já de brasileiros que se perderam, que nós tentamos fazer a recuperação deles, o achamento deles, fazendo aquela travessia México-Estados Unidos. Então, essa área consular, ela visa essencialmente a diminuir, a melhorar, a cuidar e a zelar por todo tipo de situação incômoda que o nosso povo maranhense passe no exterior. Essa é a consular. A diplomática,
ela tem a ver com relações de educação, relações de troca de tecnologias, ela tem a ver com recepção de autoridades, ela tem a ver com ouvir situações de estrangeiros que aqui estejam, que queiram agregar mais à comunidade, ou que se sintam não tão agregados à comunidade maranhense, que tem algum reclamo. Também nós estamos abertos a esse tipo de situação. Teve um caso agora recente de uma garota que faleceu na Argentina, né? E já teve essa intervenção da comissão aqui da OAB, né? Sim, esse caso bem não foi extremamente tão recente quanto do que o amigo talvez queira falar mais para frente, que são dos africanos. Dos africanos. Sim, isso se deu aproximadamente há uns 8, 9, 10 meses. E realmente a família me procurou e, reativando uns contatos que tinha, e que graças a Deus ainda consegui tê-los, porque a área consular, a área diplomática, ela é interessante. Hoje você tem um amigo num cargo tal, amanhã, se você for procurar ele não está mais. Porque existe uma grande rotatividade diplomática, consular principalmente. Hoje você é cônsul, adido num local, amanhã você não está mais, você está em outro lugar e tudo mais. Mas sim, graças a Deus, suponho que a nossa intervenção logrou êxito, tanto que, infelizmente, a senhora falecida, porque eu digo infelizmente porque, né, chegou nesse fim triste, mas ela chegou até os seus familiares, veio em 2, 3 dias no máximo, ela estava aqui em São Luís já. E talvez o senhor queira lembrar dos africanos. Dos africanos. São 25 africanos, 25 buscaram refúgio aqui no Brasil, aqui no Maranhão. Como é que está essa situação hoje? Sim. Primeiro, eu gostaria de esclarecer uma situaçãozinha técnica. Eles, quando aqui chegam, não são refugiados. Eles são pessoas que buscam o status de refugiado. Quem vai definir se eles são refugiados ou não é o CONARE, Conselho Nacional de Refugiados, que fica em Brasília, que é um colegiado de várias instituições, sociedade civil, Polícia Federal, são vários grupos que juntam o CONARE. Então, esses 25 senhores do continente africano aqui chegaram e a OAB prestou solidariedade imediata por 2 vezes e deixamos patente que se eles quisessem algum tipo de contato, que eles poderiam ter, eles têm direito a ter algum tipo de contato com seus agentes consulares ou até com seus familiares, se assim fossem. A gente ia intermediar uma comunicação, qualquer tipo de solicitação que fosse viável e extremamente pertinente à nossa comissão. Isso seria feito com maior bom gosto, com maior alegria. Doutor Adalto, nós sabemos que muitos jovens brasileiros, e há um percentual altíssimo, aí de 70%, que desejam sair do país. Como é que o senhor avalia esse cenário hoje e o que o jovem brasileiro pode esperar fora do país? Olha, vamos falar do jovem, mas vamos falar do adulto e vamos falar da melhor idade também. O jovem, em recente pesquisa nacional, infelizmente, mostra na casa de 70% a insatisfação com o país. E, portanto, o desejo da melhor saída, que a gente até, no meio consular, a gente pode até dizer que a melhor saída, para algumas pessoas, está sendo o aeroporto. Mas assim eles escolhem por quê? Porque o jovem tem uma máquina, como é que eu poderia dizer? Tem uma máquina ainda muito bem azeitada, que é o corpo humano deles, né? Então, graças a Deus, o jovem adoece com pouca frequência, o jovem tem muito mais disponibilidade, disposição, melhor dizendo. E
há muitos países lá fora que eles fazem aquela situação de alarido, de que, não, mas a imigração está demais, ou isso e aquilo, a gente tem que fechar nossas portas. A gente sabe que eles têm que falar assim. Mas, no fundo, a gente também sabe, quem tá no meio, sabe que eles precisam de mão de obra. Que possivelmente, por exemplo, um americano não queira fazer, que um alemão não vai querer fazer. Então, eles não são tão indesejados assim. E, inclusive, há países que têm a natalidade negativa. Então, eles precisam realmente de pessoas para populacionar aqueles países, principalmente os países escandinavos. Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca. A gente sabe que realmente a população dessas pessoas está decaindo e o que acontece? Vai atingir diretamente no caixa da Previdência Social. Muita gente se aposentando, pouca gente para trabalhar. Então, por mais que pareça dicotômico, o ir e vir das pessoas realmente ainda assim é interessante. Tem riscos? Tem. As pessoas deveriam, a minha sugestão é, procurem se documentar, procurem ir da maneira legal, procurem entrar pela porta da frente, que eu chamo, que é um visto, que é uma permissão de trabalho. Caso contrário, por exemplo, nos Estados Unidos, principalmente agora no governo Trump, você não pode ouvir uma sirene, porque você fica em estado de terror. Você não pode bater um carro mais na rua, você não pode atravessar um sinal vermelho. Por quê? Antes de 2001, você fazia esse tipo, até crimes realmente você poderia cometer e nada tinha a ver com a imigração. Hoje não. Toda e qualquer infração cometida por um estrangeiro ilegal, ou, como se diz no meio diplomático, indocumentado, ele é remetido que imediatamente após o cumprimento após pena ou após multa, ou após pena e multa, ele é remetido imediatamente para os assuntos de imigração americano. Por exemplo, eu estou falando dos Estados Unidos, que é um dos polos de sonho do mundo inteiro. Isso. Então hoje, depois de 2001, que foi a queda das Torres Gêmeas, realmente é muito complicado você transgredir um simples sinal vermelho, porque leva automaticamente à situação de imigração. E o que quer dizer isso? Deportação. E em situações mais extremas, expulsão do país. Doutor Adalto, com relação aos brasileiros, né? O senhor estabeleceu um paralelo, brasileiros fora do país e estrangeiros dentro do país. Como é que estão essas duas populações hoje? Pois não. Olha, se a gente fosse fazer uma espécie de balança, há extremamente muito mais brasileiros, eu digo, vamos falar em brasileiros assim, vamos situar o brasileiro que emigrou da década perdida até hoje. A década perdida a gente conhece como a década de 1980, até hoje. O Itamaraty estimava, até pouco tempo atrás, em 3 milhões de brasileiros. O Ministério da Justiça estimava em 5 milhões. Então, para agradar um e outro, que tal a gente falar em 4 milhões de brasileiros? Isso, para falar a verdade, não são dados recentíssimos. Mas o ir e vir das pessoas, ele é muito cíclico. Por exemplo, houve uma época no Brasil, há pouco tempo atrás, onde as pessoas compravam televisão, onde o dólar estava baixo, onde as pessoas tinham facilidade de crédito. Isso então fazia com que o brasileiro, porque eu creio que ninguém saia porque quer, ninguém sai porque é um aventureiro. Você sai porque alguma coisa está lhe apertando, seja o seu bolso, seja no caso de refúgio ou de asilo, mas vamos focar mais no refúgio.
sai porque você professa uma religião diferente, sai porque você está sendo perseguido por opinião política, sai porque você está sendo acometido pela fome. É o que está acontecendo com nossos irmãos da Venezuela, que realmente vamos ver o que acontece, o que é que a Organização dos Estados Americanos pode fazer em relação ao governo venezuelano, porque a situação para lá está mais que insustentável. Que eles só vivem pelo petróleo. E o petróleo, agora que o petróleo deu uma ressurgida nos preços, mas então chegou a ter 27 dólares, 35 dólares o barril, onde já chegou a ser 150, 170, 120 dólares. Agora eu acho que o barril de petróleo deve estar 60, 70, salvo o melhor juízo. Mas então, esse é o problema, de que você sai de um país não porque você quer, porque você gostaria de sofrer discriminação, porque sofre discriminação, não vamos tapar o sol com a peneira. Mas você sai sempre procurando um país melhor. Você ouviu dizer que aquele país é melhor. Você tem uma rede de amigos e familiares já te esperando. O que ajuda muito uma pessoa a fazer a migração são a rede de amigos e familiares que dizem, não, vem, eu tenho um emprego aqui para ti, eu tenho um amigo meu que tem um amigo que tem uma pizzaria, não sei o quê. Isso ajuda muito. Doutor Adalto, e na prática, os brasileiros que vivem lá fora, com relação a como é que o senhor avalia essa questão da satisfação pessoal deles, da satisfação profissional deles, da realização deles? Como é que é essa situação hoje? Olha, são décadas que eu me envolvi com essa situação, ouvindo relatos, ouvindo situações. E eu te falo, eles, via de regra, eles são satisfeitos. Sente saudade, mas sente saudade de longe, muito longe. Lá fora, eles têm, pelo menos eu te garanto que eles podem andar, ir e vir, eles podem pegar um ônibus, o sistema público nos países da Europa é muito utilizado. Eu mesmo tinha um amigo diplomata que, em serviço, fiquei alguns dias na casa dele. E ele tinha um carro do corpo consular, plaquinha azul, tudo bonitinho. Mas ele usava comigo o ônibus. Limpo, perfeito, um ônibus sem ser lotado, um ônibus que chegava no horário certo. E assim, é muito prático. O sistema de taxas lá fora, de imposto, é alto. Mas acontece que é o seguinte, é totalmente revertido para o cidadão. Você tem hospitais de primeira linha, estou falando agora na Europa, nos países do norte da Europa. Você tem hospitais que recebem tanto o rico quanto o pobre. Você tem um sistema de aposentadoria interessante. Você tem um sistema de paternidade e maternidade que te garante 1, 2 anos para você ficar em casa cuidando do seu filho. Então eu acho que essa questão da segurança e essa questão do político bem fazer pela população, eu acho que vale qualquer possível discriminação, qualquer saudade de casa. É o que eu tenho ouvido falar dessas pessoas, o que elas têm falado para mim. Doutor Adalto, o senhor vai me permitir, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida entrevistando o presidente da Comissão de Assuntos Consulares e Diplomáticos da OAB. Um instante só.